Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho agora resolver para você a prova da UES do vestibular de 2020.1, a segunda fase. Se você está se preparando para a medicina, é uma excelente hora para você revisar por meio da resolução das questões, não só trazendo a resposta, mas explicando e revisando cada um dos assuntos. Gostou? Deixa o joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal. Quer aprender física comigo? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora vem comigo. Em um campeonato de futebol, como o brasileiro, de 2019, as bolas são chutadas e arremessadas milhares de vezes, quase todas como lançamentos oblíquos ou variações mais elaboradas. De modo simplificado, os lances de longo alcance podem ser tratados como massas pontiformes lançadas sob a ação da gravidade e da força de atrito do ar. Essa força de atrito pode, dentro de certos limites, ser tratada como proporcional ao módulo da velocidade da bola. Dado isso, é correto afirmar que, opção A, mesmo com a força de atrito, a trajetória continua parabólica. Opção B, a força de atrito tem sempre direção horizontal. Opção C, o alcance de um dado lançamento é reduzido pela força de atrito. Ou opção D, a força de atrito tem sempre direção vertical. Se não houvesse resistência do ar, a nossa trajetória seria parabólica, caracterizada por haver a aceleração, neste caso a gravidade, apenas na direção y e uma aceleração constante. Na direção x não existe força nem componente de força, então na direção x a velocidade se conserva. Na direção y é que a velocidade vai sendo alterada pela gravidade. Quando a gente coloca a força de atrito, que vai mudando de direção, por quê? Porque a força de atrito tem a mesma direção do vetor velocidade, mas tem sentido contrário. À medida que a velocidade muda de direção, a nossa força de atrito com o ar também vai mudando de direção. E isso faz com que a trajetória não seja mais parabólica. A trajetória, para você ter noção de como vai ficar por conta do atrito, acaba perdendo aquela simetria que possuía antes, sem o atrito, deixando de ser uma parábola. O atrito vai ser sempre horizontal? Não. O atrito vai ter a mesma direção da velocidade, mas sentido contrário. A velocidade vai mudando o seu ângulo de inclinação e o atrito vai acompanhando isso. O alcance de um dado lançamento é reduzido por conta da força de atrito. Isso daqui é verdadeiro. Porque, principalmente aqui no ponto mais alto, verifique que o atrito vai se opor ao movimento horizontal. Sempre haverá uma componente do atrito se opondo ao deslocamento na direção horizontal, mas no ponto mais alto isso fica ainda mais evidente. Isso quer dizer que o nosso Vx, que sem atrito era constante, ele vai reduzindo, podendo chegar até assumir. Pode acontecer de, na situação final, por conta do atrito, o objeto colidir com o solo na direção vertical. Isso reduz bastante o alcance. Por essa razão, a opção correta é C de casa. Douglas, e a D de dado? A força de atrito é sempre vertical? Não, a gente já viu que o atrito vai trocando de direção à medida que a velocidade também troca. Considere um objeto que partiu do repouso e tem sua velocidade crescente, se deslocando sem atrito sob a ação de uma única força. Suponha que sua energia cinética após um tempo t, desde sua partida, seja E, e no instante 2t seja 4e. Sobre o trabalho realizado pela força atuando no objeto, é correto afirmar que vale 3e durante o intervalo t e 2t? É nulo, tendo em vista que há apenas a variação da energia cinética? C. Vale 5e durante o intervalo entre t e 2t? Ou D. Não é possível ser determinado por não haver informação sobre o valor da força nem sobre o deslocamento. Para resolver este problema, vamos utilizar o teorema do trabalho da força resultante sobre uma partícula. Ele vai ser igual à variação da energia cinética desta partícula.
Mas o que é o trabalho da resultante? É bom saber que trabalho é uma grandeza escalar. E se você quer o trabalho resultante, é só você somar o trabalho efetuado por todas as forças envolvidas. Você fala, Douglas, mas existe uma única força. Opa, então a gente vai ter o trabalho desta força única, F, existindo na questão. O trabalho desta força única, que será a resultante, corresponde à variação da nossa energia cinética. Ah, mas a nossa energia cinética final vale 4E e a inicial vale E. Isso quer dizer que o trabalho efetuado pela força F do início ao fim vai ser igual a 3E. Então, o trabalho efetuado por esta força única vale 3 vezes E. Desde o instante inicial, T, até o instante final, 2T. Ah, Douglas, então, mas ele estava falando que houve uma partícula. Calma, o que eu estou considerando de início foi o instante T. E o que eu estou considerando de fim foi o instante 2T. Douglas, e o que é o início ou o fim? O início é quando você começa a observar e pega os dados. E o fim é quando você termina a sua observação e pega os dados. Isso não tem nada a ver com o início ou fim do movimento, mas com o início ou fim da sua observação. Por isso, a opção correta é a de avião. Um elevador, de modo simplificado, pode ser descrito como um sistema composto por duas massas ligadas por uma corda inextensível e suspensas por uma polia de eixo fixo. Uma das massas é um contrapeso e a outra é a cabine com seus passageiros. Considerando uma situação em que a cabine executa uma viagem de subida, é correto afirmar que: opção A. O trabalho realizado pela força-peso é negativo sobre a cabine e positivo sobre o contrapeso. Opção B. O trabalho total realizado pela força-peso sobre o conjunto cabine-contrapeso é sempre nulo. Opção C. A energia cinética do contrapeso tem sempre o mesmo valor da energia cinética da cabine, pois as duas velocidades têm o mesmo módulo. Ou opção D, a energia potencial da cabine é sempre decrescente nesta viagem. Primeiramente, é interessante você entender como funciona o sistema de elevador e o contrapeso. A gente tem a cabine do elevador com a mesma massa do contrapeso. Por quê? Porque na ausência de passageiros, é interessante que um equilibre o outro, sem precisar que seja feita força pelo motor. Por isso, os dois acabam tendo a mesma massa e assim sendo puxado pela Terra por meio do mesmo valor de peso. Mas neste problema, nós vamos tratar o contrapeso com uma certa massa e o que o problema chama de cabine não é a cabine sozinha, mas a cabine com seus passageiros. Aí, o valor da força-peso fica maior sobre esse conjunto. Havendo as pessoas na cabine, a força-peso atuando sobre este conjunto será maior. Mas e a tal da viagem de subida? Vamos colocar agora o vetor deslocamento na subida. Mas observe que enquanto o nosso conjunto cabine com passageiros tem um deslocamento para cima, então vou chamar aqui de deslocamento da cabine, certo? Enquanto ele vai para cima, o nosso contrapeso vai para baixo. Então este aqui vai ser, vamos colocar cabine, né? Pronto, aqui o deslocamento do nosso contrapeso. Quando a gente vai observar os ângulos envolvidos, a gente nota que a força-peso faz um ângulo de 180 graus, aqui no caso da cabine, com o deslocamento da cabine. Já aqui, a força-peso do contrapeso e o deslocamento do contrapeso estão na mesma direção e no mesmo sentido. Por essa razão, o valor do ângulo é 0 graus. Isso significa dizer que,
A força-peso está contrária ao deslocamento no caso da cabine, mas a favor do deslocamento no caso do contrapeso. Por isso, o trabalho efetuado vai ter sinais diferentes. O trabalho realizado pela força-peso é negativo sobre a cabine e positivo sobre o contrapeso. Lembre-se também de que o trabalho efetuado por uma força constante é o módulo da força, módulo sempre positivo, vezes o módulo do deslocamento, outro valor positivo, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. O cosseno pode ser negativo. O cosseno de 180 graus vale menos 1, enquanto que o cosseno de 0 graus vale 1. Por essa razão, o valor da força-peso, do trabalho efetuado pela força-peso sobre a cabine é negativo, 180 graus, enquanto que será positivo em relação ao contrapeso, 0 graus. Considere uma situação inicial em que um astronauta está inicialmente sem movimento em relação à sua nave, e esta também está parada em relação a um dado referencial inercial. Depois disso, o astronauta sai do transporte sem o uso de qualquer propulsão, apenas empurrando a nave. Assim, é correto afirmar que, opção A, no sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é sempre maior que zero, pois o astronauta se move sendo sua velocidade não nula. B. Após a saída do tripulante, a nave permanece parada, pois a força exercida pelo tripulante para sair da nave atua somente nele mesmo. Opção C. O princípio da conservação do momento linear aplicado ao sistema homem-nave não é válido, pois o astronauta executa uma força para sair da nave. Ou opção D. No sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é zero após a saída do tripulante. Observe o que vai acontecer. Inicialmente, estão em repouso no nosso sistema de referência tanto o astronauta quanto a espaçonave. Haverá uma interação entre eles, mas esta interação obedece à terceira lei de Newton. Para toda ação, há uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Então, nosso astronauta empurra a nave para a direita e a nave empurra o astronauta para a esquerda. E o que acontece? A espaçonave ganha velocidade para a direita e o astronauta ganha velocidade para a esquerda. E quem ganha velocidade ganha uma outra propriedade chamada quantidade de movimento ou, que tem seu sinônimo, momento linear. Então vai existir um momento linear para a esquerda do nosso astronauta. Vamos chamar este momento linear, esta quantidade de movimento de QA', e vai existir uma quantidade de movimento para a nave, para a direita, QN'. Douglas, o que é este momento linear, esta quantidade de movimento? A definição do vetor quantidade de movimento de um objeto é o produto da massa pelo vetor velocidade. Então, inicialmente, como as velocidades eram zero, a quantidade de movimento do A era um vetor nulo e a quantidade de movimento do B, aliás, da nave do N, também será um vetor nulo. Quando a gente soma 0 com 0, dá zero. O princípio da conservação da quantidade de movimento num sistema isolado me diz que, se o sistema está livre da ação de forças externas, veja, esta força aqui é interna ao nosso sistema formado pela nave e pelo astronauta. Então, se há apenas forças internas, externas não há, a gente vai ter de dizer que a quantidade de movimento total se conserva. Mas Douglas, como se antes era zero e agora tem essas duas? Calma, é uma soma vetorial. Se você for somar o vetor aqui, QA',
mais o vetor QM', tem de continuar dando os mesmos zero total de antes, mas isso só será possível se a quantidade de movimento do A, ou momento linear do A, for o oposto do da nave, do de N. Então, eles vão ter sentidos opostos. Vamos ver se alguma das opções nos fala isso? Então, A, no sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é sempre maior do que zero. Não, ele é zero, desde o princípio. B, após a saída do tripulante, a nave permanece parada? Não, por conta do sistema ação e reação. Então, errado. C, o princípio da conservação do momento linear, ou da quantidade de movimento, aplicado ao sistema homem-nave, não é válido? É válido sim. Está dizendo, pois o astronauta executa uma força para sair da nave. É uma força interna entre os dois. Força interna pode participar. Não poderia haver um terceiro corpo aqui e acabar interagindo com esses dois. Aí não ia dar certo. D de dado. No sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é zero após a saída do tripulante e antes também. Então veja, quando você tem um conjunto de corpos, esses corpos interagindo entre si não conseguem modificar a quantidade de movimento total do sistema ou o momento linear total do sistema. Para que a gente tenha uma modificação disso, alguém fora do sistema deve interagir com esse sistema para poder provocar mudança na quantidade de movimento. Uma pessoa, ao realizar um serviço na fachada de uma casa, fica apoiada pelos dois pés no topo de uma escada. Suponha que a escada perde o equilíbrio e tomba para trás, sem deslizar o ponto de apoio com o solo. Suponha também que a escada é indeformável e que a trajetória do ponto de contato da pessoa com a escada seja um arco de círculo. Considere que a escada exerce sobre o usuário uma força de reação que tem direção radial neste arco de círculo. Sobre o trabalho realizado pela força de reação da escada sobre os pés do usuário durante a queda, é correto afirmar que é nulo, pois a força de reação é perpendicular ao deslocamento, é dado pelo produto da força de reação pelo comprimento do arco de círculo da trajetória, é dado pelo produto da força-peso do usuário pelo comprimento do arco de círculo da trajetória, ou é nulo, pois a força-peso é constante. De acordo com o enunciado, a escada exerce uma força sobre o usuário que tem direção radial. O que é isso? A direção do raio. Perfeito. Então, enquanto o sujeito vem caindo, esta trajetória, que vai ser um arco de circunferência, possui um raio. Bem aqui é o centro da trajetória. A força que a escada exerce tem esta direção e este sentido sobre o usuário. Está aqui, ó. E à medida que ele vai caindo, esta força vai mudando de direção, de intensidade, de tudo quanto é coisa. Vão mudando as propriedades desta força. Mas ela se mantém perpendicular aqui, ó, à trajetória. Por que perpendicular à trajetória? Porque ela está na direção do raio. Ah, Douglas, estou entendendo. Então ela é perpendicular ao movimento, ou como se gosta de falar, ela é sempre perpendicular aos pequenos deslocamentos que vão acontecendo. A força-peso, por sua vez, ela não muda de direção nem de sentido, atuando aqui, ó. Então a força-peso vai efetuando o trabalho, mas esta força aí de contato feito pela escada, ela não efetua trabalho justamente porque a gente aprendeu que o trabalho está relacionado, ele é proporcional, este símbolo aqui significa proporcional ao cosseno do ângulo, que é feito entre a força e o deslocamento que vai acontecendo, ó. Então isso daqui seria o nosso deslocamento, que vai acontecendo à medida que o nosso sujeito vai caindo. Este aqui
seria o nosso deslocamento infinitesimal, né? Os pequenos deslocamentos que vão acontecendo, ele vai se mantendo perpendicular a isso. E bem, o cosseno de 90 graus, que é o ângulo formado entre a força e o movimento, é igual a zero. Por essa razão, por esse motivo, o trabalho é nulo, justamente porque esta força de reação é perpendicular ao movimento. Douglas, tem a opção D que diz que é nulo também, pois a força-peso é constante. O trabalho efetuado por esta força aqui não tem nada a ver com o trabalho efetuado pelo peso. Então, essa opção está certa até aqui, mas a justificativa está errada. Dois carros idênticos e de mesma massa, viajando no mesmo sentido, trafegam em uma estrada plana e retilínea, sendo que o carro da frente tem o dobro da velocidade do outro. Dessa forma, é correto dizer que a distância de cada automóvel ao centro de massa do sistema, composto pelos carros, opção A, diminui com o passar do tempo, opção B, é constante, opção C, aumenta com o passar do tempo, ou opção D, é maior para o carro mais veloz. Vamos aproveitar para revisar o tema centro de massa? Se você tiver duas partículas, uma com massa m1 e outra com massa m2, uma numa posição x1 e a outra na posição x2, onde estará o centro de massa? Na posição xc. Mas como encontrar isso? Xc é igual a m1x1 mais m2x2 sobre o m1 mais m2. Isso é o que você conhece como média ponderada. Concorda comigo? Ótimo. E se as massas são iguais? Perfeito, coloco tudo m. Mas olha que legal. Estes m's, né, mx1 mais mx2 sobre m mais m, ficamos com dois m's e os m's se cancelam. De tal forma que o x do centro de massa é x1 mais x2 dividido por 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o centro de massa está bem no meio do caminho entre x1 e x2. Isso quer dizer que daqui para cá eu tenho uma distância d e daqui para cá eu tenho a mesma distância d. Então, quando nós tivermos dois corpos de mesma massa, o centro de massa está exatamente no ponto médio. Por isso que ficamos com x1 mais x2 sobre 2. Douglas, mas o que vai acontecendo à medida que esses automóveis vão se movimentando? Bem, se um está mais rápido e está na dianteira, eles vão se afastando. Vou ilustrar para você entender. Às vezes, apenas desenhando, a gente encontra a resposta correta. Douglas, mas eu não sei desenhar. Só fazer bolinhas e linhas retas. E nem precisa ser tão reta assim se você não tiver tanta habilidade. Basta ser um traço. Temos aqui o primeiro móvel com velocidade v. O que está na dianteira tem velocidade 2v. Desenhe esses dois um certo tempo depois. Um vai se encontrar um pouco adiante e o outro bem mais adiante. Onde é que fica o centro de massa? No ponto médio entre eles. Então, observe que a distância entre os dois aumentando, a distância de cada um deles ao centro de massa também vai aumentar. Ah, Douglas, é o que ele está falando aqui, ó. A distância de cada automóvel ao centro de massa do sistema diminui? Não. É constante? Não. Aumenta com o passar do tempo? Sim. É maior para o carro mais veloz? Não, porque os dois, tendo a mesma massa, vão se encontrar sempre à mesma distância do centro, que vai se encontrar no ponto médio entre os dois. Em hotéis, é comum o aquecimento de água ser a gás ou outro combustível, sendo que para o chuveiro seguem dois canos, um com água natural e outro com água aquecida. Antes da saída do chuveiro, há um misturador que homogeneiza a mistura. Considere que após o misturador, por falhas na qualidade do isolamento térmico dos canos, há passagem de calor para o ambiente antes de a água sair no chuveiro.
Considerando esse sistema, é correto afirmar que, opção a transferência de calor da água quente para a fria no misturador e, no trecho entre o misturador e a saída do chuveiro, há somente ganho de energia térmica da mistura. Opção B. A transferência de calor da água quente para a água fria no misturador e no trecho entre o misturador e a saída do chuveiro, a perda de energia térmica da mistura. Opção C. Não há transferência de calor da água quente para a fria no misturador e no trecho entre o misturador e a saída do chuveiro, a perda de energia térmica da mistura. Ou opção D. Não há transferência de calor da água quente para a fria no misturador e no trecho entre o misturador e a saída do chuveiro, há ganho de energia térmica da mistura. Professor Douglas, eu não sei nem por onde começar. Pois vem comigo, que há muito texto, mas é relativamente simples de chegar à resposta. Lembre-se de que calor é a transferência de energia causada pela diferença de temperatura. Essa transferência ocorre espontaneamente das regiões de maior para as de menor temperatura. Agora veja bem, nós vamos ter a água quente e a água fria. Coloquei valores aleatórios. A água fria aqui é o que ele chama de água natural, a água que está com a temperatura ambiente. Suponha que a nossa água fria está a 25 graus e o ambiente a 25 graus. Já a água quente, vamos supor que esteja a 70 graus. Na hora do contato entre algo a uma temperatura maior e outro a uma temperatura menor, vai haver troca de calor até que haja o estabelecimento do equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico vai ser alguma coisa entre os 25 e os 70 graus Celsius, ou seja, vai ser menos de 70 e mais de 25. Opa, ênfase aqui, ó. A água no misturador vai estar a uma temperatura maior do que 25 graus, uma temperatura maior do que a do ambiente. Logo, não havendo bom isolamento aqui, vai haver transferência de energia por meio do mecanismo calor também para o ambiente aqui. Douglas, onde é que eu encontro essa resposta? Vem comigo. A transferência de calor da água quente para a água fria no misturador. Até aqui está ok. E no trecho entre o misturador e a saída do chuveiro, há ganho de energia? Não, há perda. Vamos aqui. B de bola. A transferência de calor da água quente para a fria no misturador. Beleza. E no trecho entre o misturador e a saída do chuveiro, bem por aqui, há a perda de energia térmica da mistura. Perfeito. E por essa razão, nós vamos marcar como opção correta B de bola, porque depois de passar pelo misturador, a temperatura vai se encontrar a mais de 25 graus Celsius, maior do que a temperatura ambiente ou temperatura natural. Considere um edifício cilíndrico cujas dimensões horizontais são bem menores que a sua altura. Suponha que este edifício é sustentado por 100 colunas iguais, com o mesmo espaçamento entre elas, situadas o mais externamente possível. Abaixo do primeiro andar, caso uma dessas colunas seja completamente quebrada e que ainda assim é mantido o equilíbrio estático do prédio, é correto afirmar que cada coluna restante recebe aproximadamente uma carga equivalente a 1/100º do peso do edifício, 1 dividido por 99 do peso do edifício, todo o peso do edifício, ou 99 dividido por 100 do peso do edifício. Havia 100 colunas iguais, mas uma foi quebrada. Então, se eu tenho uma delas quebrada, nós vamos ter 99 colunas sustentando a força peso. Então, se 99 vezes a força que uma coluna faz deve sustentar a força peso,
né? 99F deve ser equivalente ao valor de P, o valor de F será igual a P dividido por 99, ou se preferir, 1 sobre 99 vezes o P, o que está de acordo com a opção B de bola. Deseja-se montar uma árvore de Natal usando um pinheiro natural e de pequeno porte. Será necessário removê-lo de uma floresta. Assim, optou-se por realizar a extração dessa planta mediante o tombamento de seu tronco, assumindo-se que o caule pode ser tratado como uma haste rígida. A força para que haja maior torque em relação ao ponto de fixação no solo deverá ser aplicada nesse caule. Opção A, o mais próximo possível do solo. Opção B, na altura média da árvore. Opção C, em qualquer ponto. Ou opção D, o mais distante possível do solo. Aqui está nossa árvore de Natal, o tronco, o eixo de rotação que ele mandou que a gente adotasse no solo, o ponto de fixação no solo, e uma força aplicada a uma distância R deste ponto de fixação. Como é que nós calculamos o torque? O torque é a força vezes essa distância daqui para cá, vezes o seno de θ. Veja que ele quer que a gente avalie apenas a distância, de forma a conseguir o maior torque possível. Este maior torque possível vai acontecer quanto maior for essa distância R. Então, o interessante é que fique o mais distante do eixo que está no solo. Logo, o mais distante possível do solo. Assim você vai conseguir com maior facilidade provocar o tombamento desta árvore. Considere um raio de luz que incide sobre um espelho, do tipo construído por uma chapa de vidro de faces paralelas, sendo uma delas coberta por tinta metálica reflexiva. Suponha que o raio incidente é parcialmente refletido na primeira superfície da chapa e refratada dentro do vidro. Reflete na superfície metálica e faz seu caminho de volta ao ar. Desta forma, o raio que incidiu com um certo ângulo φ produz dois raios de volta ao ar. Os ângulos que estes dois raios fazem com a normal ao espelho são iguais a 0, 2φ, φ ou φ sobre 2. Para chegarmos à resposta, nós teremos de fazer a representação do que foi narrado no enunciado. Vamos desenhar o que foi descrito na questão. Isso daqui é o que disse o problema, uma chapa de vidro de faces paralelas, sendo com uma... De acordo com o enunciado, nós temos uma chapa de vidro de faces paralelas, sendo coberta por uma tinta metálica reflexiva em um dos lados, aqui embaixo. Suponha que o raio incidente é parcialmente refletido na primeira superfície da chapa. Então ele chegou aqui, incidiu na primeira superfície, acontecendo uma reflexão. Pronto. Diz aqui o problema que o raio que incidiu com certo ângulo φ, então, ângulo φ é o que nós vamos representar nesta situação. De acordo com a lei da reflexão, ele reflete com o mesmo ângulo φ. Mas a reflexão é parcial. Também vai existir a parte que refrata para o interior do vidro aqui, ó. Então vai acontecer a refração. Quando chega aqui, o ângulo já é diferente. Vou chamar este outro ângulo de alfa, por exemplo. E aí vai acontecer uma segunda reflexão. Agora, ali no espelho, nós vamos traçar mais uma vez a reta normal. Mas você deve observar que estas duas normais, elas são paralelas entre si. Se ali vale alfa, aqui
deve valer alfa também. Isso daqui é o que os professores de matemática chamam de ângulos alternos internos. Se o ângulo de incidência aqui vale alfa, o ângulo de reflexão, quanto que vai valer? O mesmo alfa. É o que diz a lei da reflexão. Agora, nós vamos ter uma nova incidência, fazendo com que este raio volte para o ar. Então vamos colocar de novo uma reta normal. Observe que, como as faces são todas paralelas, as normais também são. Isso quer dizer que este ângulo aqui também será alfa. Nós vamos usar agora o princípio da reversibilidade da luz. Se no ar eu tenho um ângulo φ e passo para o vidro com um ângulo alfa, quando no vidro eu tenho um ângulo alfa e vou passar para o ar, o princípio da reversibilidade dos raios me diz que aqui eu vou ter o mesmo ângulo φ que havia acontecido nesta refração de φ para alfa e agora na volta de alfa, retornando ao mesmo φ de antes. Vamos ao comando da questão. Os ângulos que esses dois raios fazem com a normal ao espelho são iguais a φ, C de casa. Agora, você pode até estar dizendo, poxa, Douglas, eu já poderia ter entendido que os dois ângulos seriam iguais, né? Olha, o comando da questão poderia ter dado para o estudante mais esperto uma resposta mais rápida. Os ângulos que esses dois raios fazem com a normal ao espelho. Ou seja, tanto este quanto este terão o mesmo valor. Então, se você já sabia que aqui era φ, era só marcar a resposta e ser feliz. Mas eu fiz uma resolução completa para que você pudesse revisar e se preparar caso na sua prova a pergunta seja diferente. Considere um arranjo natalino formado por 3 lâmpadas incandescentes idênticas, ligadas entre si de modo a formar um arranjo triangular. Simplificadamente, cada lâmpada pode ser tratada como um resistor ôhmico. Nesse arranjo, cada elemento da associação tem um de seus terminais ligados a um outro terminal de outra lâmpada. Dessa forma, há 3 pontos que podem ser conectados aos polos de uma bateria. Supondo que sejam escolhidos 2 desses pontos aleatoriamente e se faça a conexão com a fonte de tensão, é correto dizer que, opção A, 2 lâmpadas terão maior luminosidade do que uma terceira. Opção B, 2 lâmpadas terão menor luminosidade do que uma terceira. Opção C, todas as lâmpadas terão mesma luminosidade. Ou opção D, nenhuma lâmpada acenderá. De acordo com o enunciado, a associação deverá ser feita desta forma, uma associação triangular, e nós vamos poder pegar quaisquer 2 terminais para conectar a bateria. Por conta da simetria, o resultado será o mesmo. Então vamos fazer a conexão entre esses 2 aqui de baixo. Aplicando a tensão a esses 2 terminais, nós vamos ter uma resistência total ali em cima de 2R e uma resistência total aqui embaixo de apenas R. Onde tem mais resistência, passa menos corrente, já que a tensão total é a mesma. Douglas, como assim? A nossa tensão total de um terminal ao outro da associação vale U, que eu vou colocar aqui. Então, este resistor aqui de baixo está sob uma tensão U. Mas olha que interessante, eu posso dizer que cada um dos resistores ali de cima estarão sob uma tensão que será a metade, ou sobre 2. Douglas, agora está ficando mais interessante de enxergar. Então, nós vamos ter aqui, o sobre 2 para cada um deles. A gente sabe que a potência é o que vai me garantir a luminosidade. Então, nós podemos calcular a potência desses nossos resistores para saber qual que brilha mais. Mas cá entre nós, quem estiver sujeito a menor tensão
brilha menos. Então, esses dois aqui, que estarão sujeitos à metade da tensão, cada um deles, vão ter uma potência menor. Este aqui e este aqui, uma potência igual a daquele que é menor também. Menor que quem? Que esse aqui de baixo. Este aqui vai apresentar uma potência maior do que aqueles dois ali de cima. Por quê? Porque ele está sujeito a uma tensão maior. E os resistores são todos iguais. Ah, é como se esse aqui estivesse ligado em 220 volts e aqueles outros, cada um, em 110 volts. Por conta disso, aqueles ali vão brilhar menos. Nós vamos ter duas lâmpadas com menor luminosidade do que outra. E é isso que a gente encontra na opção B de bola. Um enfeite para festas natalinas foi construído com 100 lâmpadas de LED, Light Emitting Diode, dispostas ao longo de uma linha, com as lâmpadas eletricamente associadas. Apesar de o fabricante afirmar que as lâmpadas têm 100% de garantia de não apresentarem defeito, uma delas veio, de fábrica, com seus circuitos internos interrompidos. Dessa forma, é correto afirmar que, opção A, o enfeite não acenderá caso as lâmpadas sejam ligadas em série. Opção B, o enfeite não acenderá caso as lâmpadas sejam ligadas em paralelo. Opção C, o enfeite acenderá caso as lâmpadas boas sejam ligadas em paralelo e esta associação seja ligada em série com a lâmpada defeituosa. Ou opção D, não há formas de associação das 100 lâmpadas que permita o arranjo acender. Eis um problema clássico a respeito da associação de resistores. Se você tiver os resistores associados em série e um deles tiver o circuito interrompido, todos apagam, tudo deixa de funcionar. Por quê? Porque todos são percorridos pela mesma corrente, as mesmas cargas que passam por um vão passar por todos os componentes do circuito que estão associados em série. Assim, na hora que um deles tem o circuito interrompido, não passa a corrente por ele e por mais ninguém. Então todas as lâmpadas ficam apagadas. Caso a associação seja em paralelo, que seria a situação mais interessante, aí não haveria problema de um deles ter o seu circuito interrompido. Por quê? Porque ele apagaria, mas os demais continuariam acesos. A maior parte das ligações que nós temos em casa são feitas em paralelo, porque você pode acender ou apagar uma lâmpada e nada acontecer com o resto do circuito. Veja que aqui eu tenho 3 lâmpadas, por exemplo, acesas em paralelo. Se uma delas tiver o circuito interrompido, só deixa de passar corrente por lá. Nas demais, a corrente continua circulando. Douglas, mas vai haver uma mudança? Nesse caso aqui, só no gerador. Enquanto que antes o gerador fornecia corrente para 3 elementos, suponha que seja I, ele fornecia uma corrente 3I, agora ele só vai fornecer 2I. Por essa razão, é correto afirmar que, se uma delas estiver interrompido, o enfeite não acenderá caso as lâmpadas sejam ligadas em série. Opção correta, a de avião. Dispositivos Bluetooth operam em uma faixa de frequência de rádio conhecida como ISM, Industrial Scientific Medical, localizada entre 2,400 GHz e 2,485 GHz. Sobre o comprimento de onda lambda, nos extremos inferior e superior desta faixa, é correto afirmar que, antes de ler as opções, vamos recordar a expressão que nos fornece o comprimento de onda. Este problema pode dar uma confusão por conta da matemática que às vezes engana as pessoas. Observe que V igual a lambda F é a fórmula que a gente costuma memorizar, mas eu prefiro deixar o lambda isolado, porque da forma que está aqui, parece que, se eu mudar o F, muda a velocidade, mas não é assim que a coisa acontece. A velocidade da onda está relacionada ao meio no qual ela se propaga, tanto é que você fala velocidade do som no ar, velocidade do som na água, ou até velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz na água. A gente sempre fala do meio quando vai tratar da velocidade de uma determinada onda. A frequência, por sua vez, está relacionada à fonte que está emitindo essa onda. Então, dependendo da frequência com que a fonte vibre, a onda vai acabar sendo criada. Logo, o lambda é que vai depender tanto do meio quanto da fonte, dessas duas características.
Estas ondas do Bluetooth são ondas eletromagnéticas. Então, elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade que a luz, que é uma constante. Ah, Douglas, e no ar? É aproximadamente o mesmo valor. Aí, lembrando que lambda é v sobre f e a velocidade é uma constante c, a gente vai verificar que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, quando a frequência é pequena, o comprimento de onda é grande. Por isso, quando a frequência é inferior, o valor do lambda inferior é grande. Então o lambda para a frequência inferior é maior do que o lambda para a frequência superior, porque são inversamente proporcionais. Se você escrever que o lambda inferior é c sobre a frequência inferior e o lambda superior é c sobre a frequência superior, você vai lembrar, se o f é pequeno, o lambda é grande. Se o f é grande, o lambda é pequeno. Então, o lambda inferior é maior do que o lambda superior. Te mostrei isso de várias maneiras, tudo bem? Douglas, e cadê a opção correta? Vamos lá. Douglas, eu vejo que tanto a opção A quanto a opção D estão dizendo isso. Mas vamos aqui, sendo a velocidade de propagação igual à da luz, ok, que é variável em função do movimento do dispositivo Bluetooth, não, a velocidade de uma onda não depende do movimento da fonte. Douglas, como assim? A gente pode pensar até em relação ao som. Mesmo que você, vamos supor, estou parado e falo, oi, o som se propaga com uma velocidade de 340 metros por segundo em relação ao ar. Mesmo que eu movimente a cabeça fazendo, oi, para ver se o som vai mais rápido, ele não vai. Ele vai com a mesma velocidade. Por essa razão, o lambda inferior é maior que o superior, sendo a velocidade de propagação constante e igual à da luz. Não é o tema da US aqui, mas de acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor, mesmo que a fonte se mova, e também mesmo que o observador se mova. Mas calma, esse não é o tema dessa questão. Noticiou-se recentemente que duas composições do VLT, veículo leve sobre trilhos, em Fortaleza colidiram frontalmente. Suponha que os dois trafegavam em uma única linha reta antes do choque e que as composições eram idênticas, viajavam vazias e à mesma velocidade. Assim, é correto concluir que, nesse trecho reto descrito, o centro de massa do sistema composto pelos dois trens, opção A, se deslocou somente antes da colisão e com velocidade constante, opção B, se deslocou somente após a colisão e com velocidade constante, opção C, não se deslocou até a ocorrência da colisão, ou opção D, se deslocou com velocidade variável. Vamos destacar o que nos foi fornecido. A colisão foi frontal. Era uma linha reta antes do choque. As composições eram idênticas. Então veja, se esse daqui tinha uma massa m, o outro tinha a mesma massa m. E olha aqui que interessante, mesma velocidade. Bom, ele deveria ter dito com o mesmo valor de velocidade. Por quê? Porque as velocidades não podem ser iguais, porque elas terão sentidos contrários. Então, enquanto uma velocidade vai ser um certo vetor v, a outra velocidade deverá ser o vetor oposto, menos v, e não o mesmo vetor. Entendeu a maldade do problema? Bem, ele quer saber a respeito do centro de massa, da velocidade do centro de massa. Para a gente chegar a ela, vai ser necessário utilizar uma média ponderada. O vetor velocidade do centro de massa é m1, v1 mais m2, v2 dividido por m1 mais m2. Veja que as massas são idênticas, então m e m. Mas as velocidades não são tão idênticas assim. Uma é v e a outra menos v. mv somado com m vezes menos v
Dá zero, vetor nulo. Então a velocidade do centro de massa vai ser nula. Então pode-se dizer que não se deslocou até a ocorrência da colisão. A dinâmica de uma criança descendo o tobogã, de modo simplificado e dentro de certos limites, pode ser tratada como uma massa pontiforme deslizando sobre um plano inclinado e com atrito. Para a aplicação das leis de Newton a essa massa, as forças podem ser decompostas de muitos modos, considerando-se duas dessas abordagens, quais sejam: primeira, decompor em componentes tangenciais e perpendiculares ao plano inclinado, e, segunda, decompor em componentes verticais e horizontais. É correto que... Vamos fazer essas decomposições para podermos analisar as opções? Vem comigo. Eis aqui a criança, representada por um bloquinho, e sobre ela atuando a força-peso com que a Terra a atrai, a força normal de contato feito pela superfície, normal é perpendicular à superfície, e a força de atrito, que é tangencial à superfície de contato. Na primeira abordagem, decompor em componentes tangenciais e perpendiculares ao plano inclinado, eu deixei aqui a tangencial, chamada de eixo x, e a perpendicular de eixo y. Fazendo isso, nós vamos ver que o atrito está na direção x apenas, a normal na direção y apenas. Agora, a força-peso vai ter componentes, tanto na direção x quanto na direção y. A componente que nós vamos ter para o peso na direção x, vamos chamar de px, e a componente do peso na direção y, nós vamos chamar py. Então, há duas componentes para o peso aqui. E quando nós usamos a segunda abordagem, decompor em componentes verticais e horizontais? Então, nós vamos utilizar o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. Veja que agora o peso já está totalmente na direção y. Nós vamos ter de decompor aqui, então, a normal, que vai ter a componente na direção x, nx, e também na direção y, ny. E também vamos poder decompor a força de atrito, que também terá componente na direção x, fat x, e a outra componente ali na direção y, fat y. Pronto. Vamos agora às afirmações. Primeiro, em 1, o vetor força-peso da massa tem uma componente e a atrito, duas. No 1, o peso tem duas componentes e a atrito, uma só. B de bola. Em 2, o vetor força-peso da massa tem duas componentes. Não, só tem uma. C. Em 1, o vetor força-peso da massa tem duas componentes. Ok. E a força de atrito, uma. Opção correta, C de casa. Uma lâmpada de LED, diodo emissor de luz, para ser ligada diretamente à tomada residencial, tem em seu invólucro alguns elementos e circuitos, além do próprio LED. Dentre esses elementos estão resistores, indutores, capacitores. Quanto ao armazenamento de cargas elétricas nesses elementos, é correto afirmar que é possível apenas no capacitor. Douglas, como assim? O indutor, ele vai funcionar armazenando energia magnética por meio de variações de corrente. O capacitor vai armazenar energia elétrica por conta do acúmulo de carga elétrica. O resistor vai transformar energia elétrica em energia térmica. Então, a nossa opção correta é B de bola. Na conversão entre múltiplos de uma unidade de medida, tais como hertz para megahertz, quilograma para grama, o fator de conversão é o quê?
Veja, hertz é frequência, megahertz também é frequência. Isso quer dizer que os dois representam a mesma grandeza física. A conversão de uma grandeza física para ela mesma é feita sempre por um número, por algo que é adimensional. No caso, o mega representa apenas o número milhão e o quilo representa o número 1000, sem unidade. Então, esses fatores de conversão são adimensionais. Nos últimos meses foram noticiadas muitas queimadas na floresta amazônica. Considerando que não haja correntes de vento horizontais na região de incêndio, a fumaça tende a subir pelo fato de que: opção A, ter menor densidade que o ar acima do incêndio. Opção B, ter maior densidade que o ar acima do incêndio. Opção C, ter menor viscosidade que o ar nas regiões laterais à queimada. Ou opção D, ter maior viscosidade que o ar nas regiões laterais à queimada. O ar quente tem uma densidade menor. Nós dizemos corriqueiramente que ele é mais leve. É como você pegar um objeto de pequena densidade e colocar dentro da água. Um isopor dentro da água, solte. O que acontece com ele? Ele sobe por ter menor densidade que a água. O ar quente, por ter menor densidade que o ar frio, sobe. Então vamos lá, a fumaça tende a subir porque ela tem uma menor densidade que o ar acima do incêndio. Por isso, opção correta, a de avião. Uma pessoa observa a linha do horizonte no mar a partir de um edifício alto. O olho do observador está a uma altura h do solo, e a Terra pode ser considerada, de modo simplificado, como uma esfera de raio R. Desprezando-se as limitações ópticas do olho humano, é correto concluir que a maior distância na superfície do mar que poderia ser vista pelo observador, medida em linha reta a partir de seu olho, é. Fiz um desenho para representar isto. Temos aqui o centro da Terra, o raio da Terra e a altura em relação ao solo que esta pessoa se encontra. Aqui a curvatura da Terra. Eu desenhei alguns raios luminosos que conseguem chegar aos olhos da pessoa. Não se esqueça de que a luz se propaga em linha reta, mas a gente verifica que raios luminosos desta região do espaço já não chegam mais até a pessoa. Então veja, desprezando-se as limitações ópticas do olho humano, é correto concluir que a maior distância na superfície do mar, então ele quer saber a maior distância na superfície do mar que ela poderia ver. Essa distância é daqui para cá. Ah, certo. Veja que esta reta é uma reta tangente à superfície da Terra. Se ela é tangente à superfície da Terra, o professor de matemática nos indica que ela é perpendicular ao raio. Então, quando se é tangente, se é perpendicular ao raio R. Nós queremos saber esta distância daqui para cá, que ele consegue enxergar da superfície. Douglas, o que eu faço? Utilize o teorema de Pitágoras neste triângulo que eu estou representando de pontinhos, por meio de pontinhos roxos. Se você lembrar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, vai dar tudo certo. Então, um cateto vale D, elevemos ao quadrado, mais o outro cateto vale R, elevemos ao quadrado. A hipotenusa vale H mais R, elevemos ao quadrado. Vamos passar este R para o outro lado e ele vai subtraindo. Ficaremos com H mais R ao quadrado menos R ao quadrado. Agora, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, vamos colocar aqui o H mais R ao quadrado menos R ao quadrado, todo mundo
debaixo da raiz. E a opção que mais se parece com isso é a C de casa. Os motores elétricos apresentam algumas vantagens em relação aos impulsionados por combustíveis fósseis. Para que a bateria de um determinado carro elétrico esteja completamente carregada, é necessária uma carga de 5 horas de duração, a partir de uma fonte que forneça 2 kW de potência. Considere que, da energia transmitida pela fonte, 80% seja armazenada pela bateria durante o carregamento. Veja, a fonte tem esta potência, mas o que vai para a bateria são apenas 80%. Sabendo-se que o consumo de um carro elétrico é de 1 kWh para cada 6 km rodados, a pergunta é: qual a máxima distância percorrida em quilômetros pelo referido automóvel a partir de uma bateria com a carga completa? Inicialmente, vamos estudar o processo de carga. Demora 5 horas. E a potência de carga são 2 kW? Não. Vão ser 80% da potência da fonte, 80% dos 2 kW. 80 sobre 100 vezes 2 kW, o que me dá 1,6 kW. Por meio disso, eu encontro o valor da energia que vai ficar na nossa bateria, que é o produto da potência pelo intervalo de tempo. Nós vamos multiplicar 1,6 kW por 5 horas. Ô Douglas, que beleza! 6 vezes 5, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Então isso aqui vai dar 8 kWh de energia. Mas espera aí, Douglas. O que eu vou falar a respeito da distância percorrida, agora que vem a análise do percurso que vai ser feito? Disse aqui pra gente o problema que com 1 kWh na bateria, a gente conseguiria percorrer 6 km. Tá aqui. E se eu tiver 8 kWh, qual seria o percurso possível? Fazendo o produto dos meios igual ao dos extremos, 6 vezes 8, 48. Serão 48 quilômetros que a gente encontrou por meio do estudo de uma regra de 3 simples. Opção correta, B de bola. Gostou da minha resolução? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal. E não se esqueça, quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? fisicacondouglas.com. Até a próxima, a gente se vê.